Dando continuidade a esse vídeo do ministro Alexandre de Moraes, que é importantíssimo para nós, mesmo porque, como eu já falei no vídeo anterior, essa revisão ainda não acabou. Esse processo continua ainda. Muitas coisas vão acontecer ainda. E é importante analisarmos, mais uma vez, esse voto do ministro Alexandre de Moraes, a continuidade, para não perdermos. Por isso, o ministro Alexandre de Moraes é considerado o herói desse processo da revisão da vida toda. Porque ele entendeu o sacrifício que cada um vem experimentando nesse processo. Os prejuízos que essas pessoas sofreram. Aliás, duplo prejuízo, como ele falou. Foram punidos 2 vezes. Essa que é a grande realidade. Vamos continuar, ver o julgamento. Para aqueles que já estão, para que não sejam tão prejudicados, veio uma regra transitória. Essa regra transitória excluiu benefícios pré-94, os valores exatamente para auxiliar o segurado. Mas o segurado perguntou, no meu caso, se eu aplicar direto a regra que, em princípio, parece mais dura, se eu aplicar direto, ela é muito melhor que a transitória. Então, eu quero fazer a opção pela regra definitiva do artigo 29. Se a intenção do legislador, ao estabelecer essa regra transitória, foi exatamente me beneficiar, só que no meu caso concreto não me beneficia, eu abro mão dessa regra transitória e peço a aplicação da regra geral. E foi isso que o Superior Tribunal de Justiça reconheceu. Essa possibilidade de se interpretar que se a regra favorável em abstrato, a regra transitória favorável em abstrato, no caso concreto não é favorável, tem direito o segurado de pedir a aplicação da regra em abstrato pior. Mas no caso dele, no caso concreto, é uma regra melhor, uma regra que manteve, ou pelo menos preservou um pouquinho mais, o valor das aposentadorias. E aqui, para não cansá-los, exponho todos os argumentos que foram trazidos na exposição de motivos, que coloca exatamente isso, que a ideia da regra transitória era favorecer os trabalhadores com menor escolaridade, inserção menos favorável no mercado de trabalho, que tem uma trajetória salarial mais ou menos linear, só que em alguns casos isso se mostrou pior para o segurado e não favorável como pretendia o legislador, na aplicação específica de alguns casos concretos. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar essas alterações legais e essa situação fática de que algo que em abstrato foi previsto pelo legislador para melhorar a situação do segurado, esse algo em abstrato, ao ser aplicado especificamente, piorava, o Superior Tribunal de Justiça entendeu possível a opção do segurado pelo regime definitivo previsto pelo artigo 29, exatamente para que, ao aplicar as regras do artigo 29, se apurasse o salário de benefício e ele preservasse mais a sua aposentadoria. E aqui são alguns casos que realmente demonstram exatamente que a regra benéfica aplicada no caso concreto, e benéfica acabou não tendo nada. A regra benéfica realmente acabou prejudicando os segurados. O fato do sistema de previdência social, isso foi levantado ontem pelo ministro Nunes Marques, reger-se pelo princípio contributivo, pela qual não só a percepção do benefício pressupõe a contribuição do segurado, isso reforça aqui a necessidade ou a possibilidade dessa opção, porque houve efetiva contribuição por uma ficção legal. Vejam, por uma ficção legal, o legislador fez um corte
em relação aos benefícios para tentar, com esse corte, favorecer o segurado. Olha, se por essa ficção legal, com esse corte, não conseguiu favorecer, o que pede o segurado é a aplicação da regra geral, da regra normal. Ele não quer ser supostamente beneficiado por uma regra transitória que acaba prejudicando o segurado. Cito aqui alguns precedentes do Supremo Tribunal Federal em relação exatamente à base de cálculo da contribuição previdenciária, que deve incluir os ganhos habituais que tenham repercussão nos benefícios, a sustentar exatamente que tem o direito, então, de pedir. Calculem tudo, sobre tudo que eu recebi. Não se faça esse corte, essa ficção legal de que os benefícios recebidos antes, os salários, perdão, recebidos antes de 94 são válidos. A regra transitória e a dúvida que poderia surgir, e realmente surge, por isso pedi vista naquele momento para análise mais detalhada do caso, a dúvida que poderia surgir é, mas então por que essa regra transitória? Se a regra transitória do artigo 3º, que depois, como eu disse, 20 anos depois, na emenda 103, se tornou uma regra permanente, se essa regra tinha como finalidade beneficiar os segurados que estavam há mais tempo, preservar ou pelo menos diminuir os efeitos deletérios da inflação em relação às aposentadorias, aos benefícios, se essa regra foi feita para isso, por que deu errado? Por que, então, possibilitar a opção pela regra definitiva do artigo 29? Porque, na verdade, a regra transitória, ela somente será mais benéfica àqueles que tiveram suas remunerações aumentadas no período mais próximo da aposentadoria, em virtude da percepção de renda salarial mais elevada, com o consequente aumento do valor das contribuições. Aqueles que mais próximo da aposentadoria tiveram aumentos salariais, realmente a regra transitória acaba sendo uma regra melhor para o segurado. Mas não é essa realidade do segmento de trabalhadores mais hipossuficientes. Não é a realidade do segmento dos trabalhadores com menor escolaridade, que tem a trajetória salarial, infelizmente, decrescente quando se aproxima o momento da sua aposentadoria. Acabam, pela aplicação da regra transitória, como acabaram sendo, duplamente penalizados. Penalizados porque, em virtude de não terem a possibilidade de uma maior escolaridade, terem um decréscimo salarial com a idade, e penalizados porque os maiores valores de renda que recebiam acabam sendo ignorados, excluídos da média geral. E isso fez com que houvesse uma diminuição muito grande do valor a ser recebido. Essa contingência em relação aos trabalhadores com menor escolaridade, com menor salários menores já e menor escolaridade, foi muito bem observada na decisão do Superior Tribunal de Justiça pela ministra Suzete Magalhães, que tocou exatamente nesse assunto, que a regra transitória visava alcançar uma maior justiça social, mas acabou aumentando o fosso entre aqueles que ganham mais e vão progredindo ao longo do tempo, ganhando mais, daqueles que têm mais dificuldades em virtude da menor escolaridade, e a sua média salarial vai diminuindo. Acabou ampliando a desigualdade social e de distribuição de renda, em que não era essa hipótese prevista, inclusive, pelo legislador, como salientei na exposição de motivos do próprio projeto de lei, que depois se transformou na alteração legislativa. Entendo que admitir-se que uma norma transitória que foi clara e especificamente editada para
favorecer o segurado, acabe importando num tratamento mais gravoso ao segurado e ao segurado mais antigo, ao segurado com menor escolaridade, ao segurado que ganha um menor valor, admitir-se a aplicação dessa regra transitória, me parece totalmente irrazoável. Consequentemente, e foi essa a conclusão do Superior Tribunal de Justiça, que se aplica então a regra definitiva. Não se está aqui, e o Superior Tribunal de Justiça não o fez, e também aqui no meu voto não estou fazendo, não se está aqui inventando uma nova regra, ou misturando regras. Não, há uma regra definitiva, só que, olha, segurado, eu vou te favorecer com uma transitória. Se não favorecer, vamos aplicar para garantir o princípio da igualdade e diminuir as desigualdades, vamos aplicar para todos e pedir a regra definitiva. Eu trago aqui a título de exemplo, presidente, colegas, um caso concreto. É um dos casos da chamada revisão da vida toda, que corre na justiça, não é esse caso específico, do aposentado X, de 72 anos. Ele contribuiu a vida toda sobre o teto da Previdência Social. Mas, ao se aposentar em 2014, as maiores contribuições foram descartadas e o benefício ficou em um salário mínimo. Exatamente por causa desse corte fictício que a lei estabeleceu. Se for reconhecida a revisão de sua aposentadoria, será recalculada de forma a considerar todo o valor que efetivamente contribuiu. Não se fere em nada aqui o cálculo atuarial. Não vai, o recálculo não será feito num valor arbitrado, imaginário. Não, o recálculo será feito de forma a considerar todo o valor que ele efetivamente contribuiu. Se contribuiu, ele tem um direito. E será feito sobre todo o valor que ele contribuiu com base no quê? Com base no artigo 29, que a própria legislação estabeleceu. Outro caso, aqui até com valores, é da aposentada Y, que é aposentada desde 2017, que também pede a revisão da sua aposentadoria na Justiça. Sua aposentadoria no ano de 2020 era de R$ 3.317, porque houve esse descarte. Se for corrigida, levando em conta as contribuições, todas as contribuições da regra geral, do artigo 29, o valor sobe para 4.372. Ou seja, essa norma de transição aparentemente favorável a ela, simplesmente subtraiu 31,79% da sua aposentadoria. A aposentadoria que ela efetivamente contribuiu durante. Além do ministro mostrar todo o conhecimento da matéria, o ministro também traz cálculos mostrando também sobre valores para elucidar a cada um. Porque ele sabe muito bem sobre o anseio de cada pessoa. Quantas pessoas estão recebendo valores baixos, pessoas que deviam estar recebendo valores altíssimos, e contribuir com valores altos anterior a 1994. E ele traz os exemplos aqui. É muito importante um vídeo como esse para vocês saberem realmente o que vem acontecendo. Por hoje é só e fiquem todos com Deus.